Eu ainda consigo ouvir o som dos pneus do carro do meu irmão desaparecendo pela rua naquela manhã. Fazia apenas 5 dias que meu pai havia sido enterrado, e eu estava parada diante da mansão onde cresci, segurando uma pequena caixa com as últimas coisas que pertenciam a ele. Foi quando meu irmão, Rafael, apareceu na porta com um sorriso que eu jamais esqueceria. Você não é dona de nada aqui, disse ele, cruzando os braços. A casa foi vendida. Por alguns segundos achei que tinha entendido errado. Vendida para quem? Rafael apenas levantou uma sobrancelha. Não importa. Você precisa pegar suas coisas. Meu estômago afundou. Aquela não era apenas uma casa. Era o lugar onde meu pai havia me ensinado a andar de bicicleta no jardim, onde comemorávamos os natais em família e onde minha mãe costumava cantar enquanto preparava o café. Depois que ela morreu, meu pai transformou aquela mansão em nosso último pedaço de família. E agora meu próprio irmão estava dizendo que eu não tinha direito nem de entrar pela porta. Meu nome é Marina. Tenho 32 anos. E durante toda a minha vida aprendi que dinheiro podia comprar quase tudo, menos lealdade. Meu pai, Augusto Almeida, era um empresário conhecido em São Paulo. Tinha empresas, imóveis e uma fortuna que eu nunca compreendi completamente. Mas para mim, ele continuava sendo apenas meu pai. Depois da morte dele, Rafael mudou. Antes ele me ligava todos os domingos. Depois do funeral, começou a ignorar minhas mensagens. Quando finalmente apareceu, trouxe documentos, 2 homens de terno e aquela expressão de quem já havia vencido uma guerra. Assine aqui e vá embora em paz, disse ele. Olhei para o documento. Era uma autorização de venda da mansão. Eu não vou assinar isso. O sorriso dele desapareceu. Você não entendeu, Marina. A casa já foi vendida. Naquele instante senti uma coisa estranha. Não era apenas medo. Era a certeza de que havia algo errado. Meu pai jamais venderia aquela casa sem me contar. E então Rafael disse uma frase que fez meu coração acelerar. Papai deixou tudo para mim. Ele virou as costas e entrou. Eu fiquei sozinha na calçada, olhando para as janelas do lugar que sempre chamei de lar. Foi quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Senhora Marina Almeida? Perguntou uma voz masculina, calma. Meu nome é Eduardo Martins. Fui advogado do seu pai durante 23 anos. Fiquei em silêncio. Então ele disse: precisamos conversar antes que seu irmão venda qualquer outra coisa. Naquele momento, percebi que a história que Rafael estava contando não era a verdadeira. Naquela mesma tarde, encontrei Eduardo Martins em seu escritório na Avenida Paulista. Eu mal conseguia prestar atenção. Minha cabeça estava presa à última frase dele. Antes que seu irmão venda qualquer outra coisa. Seu pai me pediu para esperar 5 dias depois do funeral antes de procurar você, explicou Eduardo. Por quê? Ele abriu uma pasta e colocou o testamento do meu pai sobre a mesa, porque Augusto sabia que Rafael tentaria agir rapidamente. Meu coração acelerou. Rafael não herdou tudo, disse ele. Então por que vendeu a mansão? Eduardo me encarou. Porque acreditava que você nunca descobriria o que seu pai deixou para você. Ele deslizou uma folha na minha direção. Meu nome estava escrito nela, Marina Almeida. Logo abaixo havia uma cláusula que eu nunca tinha visto. Meu pai havia colocado a mansão e vários outros imóveis dentro de uma estrutura patrimonial, administrada por uma empresa familiar. Rafael poderia administrar determinados bens temporariamente, mas não poderia vender a propriedade sem autorização dos 2 herdeiros. 2 herdeiros? Perguntei. Eduardo assentiu. Você e Rafael? Senti um frio percorrer minha coluna. Então a venda foi ilegal? Possivelmente. Mas existe algo ainda mais sério. Ele abriu outra pasta com cópias de transferências bancárias e registros de imóveis. Seu irmão começou a movimentar ativos 3 semanas antes da morte do seu pai. Fiquei imóvel. Ele estava planejando isso antes de papai morrer? Eduardo hesitou. Seu pai desconfiava de alguma coisa. Então pegou um envelope branco, fechado com uma fita azul. Augusto me entregou isto 2 dias antes de morrer. Disse que só deveria ser aberto se Rafael tentasse expulsar você da mansão. Minhas mãos começaram a tremer. O que tem aí? Uma carta do seu pai. Abri o envelope. A primeira linha fez meus olhos se encherem de lágrimas. Minha filha, se você está lendo isto, é porque seu irmão fez exatamente aquilo que eu temia. Continuei. Não confie nos documentos que Rafael apresentar. Eles contam apenas metade da história. Levantei os olhos. O que ele quis dizer? Eduardo respirou fundo. Há uma razão, pela qual seu pai nunca contou a você toda a extensão do patrimônio da família. Em que razão? Ele olhou para a porta fechada. Uma parte da fortuna não está registrada no nome de Augusto Almeida. Meu coração disparou. Então em nome de quem está? Eduardo não respondeu. Apenas abriu uma última pasta e colocou sobre a mesa uma fotografia antiga.
Era meu pai, ainda jovem, ao lado de uma mulher que eu nunca tinha visto. No verso havia uma data. E um nome. Meu nome, Marina Almeida. Fiquei olhando para aquela fotografia, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Quem é essa mulher? Perguntei. Eduardo finalmente respondeu. Alguém que seu pai passou 30 anos tentando proteger. Naquele instante, percebi que talvez a mansão fosse apenas a ponta de um segredo muito maior. Eu não consegui dormir naquela noite. A fotografia permanecia sobre a mesa do meu apartamento em São Paulo, e quanto mais eu olhava para aquela mulher ao lado do meu pai, mais perguntas surgiam. Quem era ela? Por que meu pai havia escondido sua existência durante tantos anos? E principalmente, por que o nome dela estava ligado a mim? Na manhã seguinte, voltei ao escritório de Eduardo. Ele já estava me esperando. Você merece saber a verdade, disse ele. Eduardo abriu uma pasta antiga e retirou uma certidão. O nome dela era Helena Duarte. Ela foi a primeira esposa do seu pai. Fiquei sem palavras. Meu pai nunca havia mencionado uma primeira esposa. E o que ela tem a ver comigo? Eduardo colocou outro documento diante de mim. Era um contrato de sociedade. Antes de seu pai construir o império que todos conhecem, Helena ajudou a fundar a primeira empresa dele. Quando se separaram, ela abriu mão de quase tudo. Mas havia uma condição. Qual? Uma parte das ações deveria permanecer protegida para a filha deles. Minha respiração parou. Filha? Eduardo assentiu. Você? Senti as mãos ficarem frias. Eu sempre soube que minha mãe havia morrido quando eu era criança, mas nunca imaginei que existisse uma história escondida por trás disso. Meu pai havia criado uma versão simples da minha infância. Uma versão que eu jamais questionei. Então Rafael sabia? Não apenas sabia, respondeu Eduardo. Ele descobriu os documentos há alguns meses. Tudo começou a fazer sentido. A pressa para vender a mansão. Os documentos. A insistência para que eu saísse. O comportamento estranho depois do funeral. Rafael não estava tentando apenas tomar uma casa. Ele estava tentando eliminar meu acesso ao patrimônio que meu pai havia protegido. Para mim. Mas se ele sabia disso, por que acreditava que poderia vender a mansão? Eduardo sorriu discretamente. Porque ele achava que havia destruído a prova. Ele abriu o notebook e mostrou uma gravação de segurança. Era Rafael entrando no escritório do meu pai algumas semanas antes da morte dele. Eu reconheci imediatamente a sala. Na gravação, Rafael abriu o cofre, retirou várias pastas e colocou tudo dentro de uma mochila. Meu coração começou a bater tão forte que quase não ouvia a voz de Eduardo. Seu pai instalou essa câmera depois de perceber que alguns documentos estavam desaparecendo. Então ele sabia que Rafael estava roubando? Sabia. Eduardo então abriu uma segunda gravação. Dessa vez, meu pai aparecia sentado em sua mesa. Parecia cansado, mas estava lúcido. Ele olhou diretamente para a câmera. Se meu filho tentar vender a mansão depois da minha morte, não impeça imediatamente. Deixe-o acreditar que venceu. Depois entregue esta gravação à minha filha. As lágrimas começaram a cair. Meu pai tinha previsto tudo, mas ainda havia uma coisa que não entendia. Por que ele deixou Rafael acreditar que poderia vender a casa? Eduardo respondeu. Porque seu pai queria descobrir até onde seu irmão iria para tomar aquilo que nunca pertenceu a ele. Então ele puxou outro envelope. Dentro havia uma cópia de uma escritura registrada em Brasília. O imóvel não estava no nome de Rafael, nem no nome de Augusto. Estava registrado em uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. Almeida Patrimonial, controlada por uma única acionista, Marina Almeida. Fiquei olhando para meu próprio nome. Isso significa que a mansão nunca foi do seu irmão para vender. Meu coração disparou. Então quem comprou a casa? Eduardo me encarou. É exatamente isso que precisamos descobrir. Naquele momento, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Não volte para a mansão. O comprador já tomou posse. Olhei para Eduardo. Ele apenas fechou a pasta. Agora sabemos onde começar. E pela primeira vez desde a morte do meu pai, eu não estava com medo. Eu estava pronta para descobrir quanto Rafael havia tentado esconder de mim. Naquela noite, Eduardo e eu seguimos para a mansão. Eu não sabia o que encontraríamos. Mas uma coisa havia mudado dentro de mim. Durante dias, eu tinha acreditado que Rafael havia conseguido apagar minha história. Agora eu sabia que meu pai havia deixado pistas para que eu pudesse recuperá-la. Quando chegamos à rua Oscar Freire, em São Paulo, encontrei 2 carros parados diante do portão. Rafael estava ali, acompanhado de um homem que eu nunca tinha visto. Ele ficou pálido quando me viu. Eu mandei você não voltar. E eu mandei você não vender uma propriedade que não era sua. O homem ao lado dele perguntou quem eu era. Eduardo respondeu antes de mim. A proprietária legal desta residência. Rafael soltou uma risada nervosa. Isso é absurdo. Eduardo tirou uma pasta da mão e entregou uma cópia da escritura.
Talvez queira ler com mais atenção. Rafael pegou o documento. Seu rosto mudou. Isso não pode ser verdade. É verdade, respondi. A mansão está registrada na Almeida Patrimonial. E a única acionista é Marina Almeida. Ele olhou para mim como se estivesse vendo uma estranha. Papai nunca faria isso. Fez. E você sabia que existia alguma coisa escondida. Só não sabia que eu tinha acesso a ela. Rafael começou a andar de um lado para o outro. Então finalmente revelou o que eu precisava saber. O comprador da mansão não era um empresário desconhecido. Era uma empresa criada por Rafael. Ele havia tentado vender a propriedade para uma companhia que controlava secretamente, usando documentos falsificados, para fazer parecer que tinha autoridade sobre o imóvel. Meu estômago revirou. Você tentou vender nossa casa para você mesmo? Ele não respondeu. Eduardo apenas disse. E isso não é tudo. Colocou sobre o capô do carro cópias das transferências bancárias que havíamos encontrado. Rafael havia retirado dinheiro de várias contas da família durante os meses anteriores. Somados, os valores ultrapassavam milhões de reais. Naquele momento, ouvi uma voz atrás de nós. Eu sabia que ele faria isso. Era a Dona Célia, antiga governanta da família. Ela segurava uma pequena caixa de madeira. Seu pai me pediu para guardar isto até que você descobrisse a verdade. Abri a caixa. Dentro estava o relógio de bolso do meu pai e uma carta. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. Minha filha, se chegou até aqui, significa que Rafael tentou tomar aquilo que construí. Não quero que você lute por dinheiro. Quero que lute pela verdade. Parei por alguns segundos. Então continuei. Você sempre foi mais forte do que imagina. Rafael acredita que herdará meu poder porque conhece meus negócios, mas ele nunca entendeu o que realmente construí. Meu maior patrimônio não está nos prédios. Está nas pessoas em quem escolhi confiar. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Meu pai sabia. Ele sabia que Rafael poderia tentar me destruir. E havia preparado tudo. Dias depois, a disputa chegou ao tribunal. Rafael tentou alegar que eu não tinha conhecimento da estrutura patrimonial e que meu pai havia manipulado os documentos pouco antes de morrer. Mas Eduardo apresentou cada prova. A escritura, as gravações, as transferências bancárias, os testemunhos de funcionários e, finalmente, a gravação do meu pai. O juiz assistiu ao vídeo em silêncio. Meu pai apareceu na tela e disse claramente que havia criado a estrutura para proteger a propriedade e garantir que ela permanecesse comigo. Quando a gravação terminou, ninguém falou. O juiz finalmente declarou. Os documentos apresentados são válidos. A venda realizada pelo Sr. Rafael Almeida não possui efeito legal. Senti meu peito apertar. Então veio a segunda decisão. Rafael deveria devolver os valores, retirados das contas da família e responder pelas tentativas de fraude. A mansão continuava sendo minha. Quando saímos do tribunal, Eduardo colocou a mão no meu ombro. Teu pai confiou em você. Eu olhei para a fachada da mansão naquela tarde. Durante semanas, aquele lugar tinha representado perda. Agora representava algo diferente. Escolha. Entrei pela porta principal pela primeira vez sem sentir medo. Tudo estava exatamente como meu pai havia deixado. A biblioteca, o piano, as fotografias, o velho sofá onde eu costumava dormir durante as tardes de domingo. Fui até o escritório dele. Sobre a mesa estava uma fotografia minha aos 10 anos. Atrás dela havia uma última mensagem. Não permita que o dinheiro transforme você em quem Rafael escolheu ser. Sentei na cadeira dele e chorei. Não porque eu havia recuperado uma mansão, mas porque finalmente entendi o que meu pai tentou me ensinar. Ele nunca quis que eu herdasse apenas paredes, empresas ou dinheiro. Queria que eu herdasse responsabilidade. Meses depois, mantive a mansão. Mas transformei uma parte da antiga propriedade em um centro de bolsas de estudo para jovens de famílias que não tinham condições de pagar uma universidade. Era uma decisão que meu pai teria amado. Rafael desapareceu da minha vida. Eu não precisei destruí-lo. As próprias escolhas dele fizeram isso. Quanto a mim, continuei administrando os negócios da família, mas nunca esqueci aquela manhã em que ele olhou para mim e disse: Você não é dona de nada aqui. Hoje, quando caminho pelos corredores da mansão, lembro daquela frase e sorrio, porque ele estava errado. Eu não apenas era dona daquela casa. Eu era a pessoa que meu pai havia escolhido para proteger tudo o que realmente importava. E foi assim que descobri que algumas heranças não são entregues em envelopes. Às vezes elas são escondidas, dentro de uma verdade que alguém passou a vida inteira tentando apagar. Meu pai deixou uma fortuna, mas deixou algo ainda maior para mim. A coragem de não permitir que ninguém escrevesse a minha história no meu lugar. E naquela noite, diante da janela do escritório, olhando as luzes de São Paulo, finalmente sussurrei: Eu consegui, pai. Pela primeira vez desde sua morte, o silêncio não parecia vazio. Parecia uma resposta.
Se hoje existe uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que nem sempre quem grita mais alto é quem tem a verdade do seu lado. Rafael achou que poderia apagar meu nome, vender minha casa e me convencer de que eu não tinha direito a nada. Mas meu pai havia pensado em tudo. No fim, eu não recuperei apenas uma mansão. Recuperei minha voz, minha confiança e a certeza de que a família que realmente nos ama não mede nosso valor pelo dinheiro que podemos herdar. E talvez essa seja a maior justiça de todas. Porque algumas pessoas passam a vida tentando possuir tudo, enquanto outras descobrem que o verdadeiro legado não está naquilo que você recebe, mas naquilo que você escolhe fazer com o que recebeu. Se você estivesse no meu lugar, teria perdoado o Rafael? Eu quero muito saber o que você faria. Escreva sua opinião nos comentários, deixe seu like e acompanhe o canal para conhecer a próxima história. Eu sou Marina, e essa foi a história de como meu irmão tentou me tirar de casa, mas acabou revelando exatamente por que meu pai havia escolhido confiar em mim.